Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro NCRA11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Portanto, vale deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos aqui analisando esse Fiagro a caráter educacional. A ideia é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a sua melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal a gente já fez um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. Bom, dando início à nossa análise, o Fiagro NCRA11 ele é um fundo composto de certificados de recebíveis. Isso significa, comparando ele, por exemplo, com o fundo imobiliário, ele é um tipo de Fiagro de papel. Para facilitar a nossa análise, eu dividi esse vídeo em três partes. Primeiro, a gente vai falar dos indicadores mandatórios, que são os principais indicadores que vocês devem analisar antes de colocar um tipo de Fiagro na sua carteira de investimentos. A segunda parte do vídeo eu vou falar dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro que possui na sua carteira certificados de recebíveis. E no final a gente vai analisar todos esses indicadores na prática utilizando o site do Status Invest e também o relatório gerencial deste Fiagro. Começando a nossa análise, falando aqui dos indicadores mandatórios, a gente vai analisar o indicador que fala do administrador desse fundo, ou seja, a gente precisa olhar e identificar quem faz a administração desse fundo, pois dependendo do gestor, a performance do fundo pode ser drasticamente impactada. Então, essa é a primeira informação que a gente deve analisar. O segundo é o tamanho do fundo, ou seja, o tamanho em valores do seu patrimônio líquido. Isso vai impactar diretamente a capacidade desse Fiagro em diversificar o seu patrimônio. Bom, o próximo indicador é a liquidez. A liquidez ela mostra para nós investidores a facilidade de negociar essas cotas, ou seja, a facilidade de comprar e vender. Como a modalidade de Fiagro ela é recente na B3, alguns Fiagros têm bastante problemas de liquidez, então é sempre bom a gente checar esse indicador. E por último, e não menos importante, a gente vai falar do P sobre VP. Esse indicador vai nos mostrar se o preço dessa cota está sendo super ou subvalorizada no mercado. Em resumo, esses são os indicadores mandatórios. Eu separei também os indicadores específicos para um tipo de fundo que possui na sua carteira certificados de recebíveis. Então a gente vai falar aqui da diversificação desses contratos de CRI e CRA dentro da carteira desse fundo. A gente vai falar também da distribuição desses certificados dentro do patrimônio líquido desse Fiagro. Além disso, a gente vai falar também da inadimplência e, por último, dos indexadores, que é a taxa de remuneração dos certificados de recebíveis. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores que a gente deve analisar antes de colocar um Fiagro na nossa carteira. Se você ficou com alguma dúvida em relação a um desses indicadores, não se preocupa, a gente vai mostrar como você deve analisar eles na prática. Bom, eu estou aqui no site do Status Invest com o Fiagro NCRA11. Atualmente ele é negociado na B3 pelo valor de R$ 10,38 o valor da cota. Nos últimos 12 meses ele distribuiu aqui para os seus cotistas o equivalente a 17% em dividendos, e é um número impressionante. Um destaque relevante para nós investidores é essa informação aqui. Aqui diz que nos últimos 12 meses esse Fiagro ele caiu 88%. A princípio, investidores, essa informação ela é bem preocupante. E se a gente olhar aqui no gráfico, o preço da cota saiu de R$ 93 para basicamente R$ 10. Porém, apenas analisar números e alguns indicadores não é o suficiente para a gente tomar a decisão de investir ou não em um Fiagro. Como eu identifiquei esse número antes da gente começar a gravar o vídeo aqui para vocês,
eu fui dar uma investigada no que aconteceu, né, com relação a esse Fiagro. E mostrando na prática, né, como vocês podem fazer isso, aqui no final do site do Status Invest tem uma aba chamada Comunicados. Aqui em Comunicados a gente tem todas as informações disponibilizadas por esse fundo, desde um relatório gerencial, aviso aos cotistas e até mesmo a fatos relevantes. Eu analisei todos esses documentos para entender o que aconteceu com o preço da cota, porque ela saiu de R$ 93 e caiu para 10. E eu encontrei essa informação aqui dentro de fato relevante. Eu vou mostrar aqui o documento para vocês. Bom, investidores, aqui no fato relevante, que foi emitido aqui no dia 3 de março, o gestor ele justifica por que houve aquela queda drástica no preço das cotas desse Fiagro. E o que de fato ocorreu foi que foi aprovado, né, o desdobramento da totalidade das cotas desse Fiagro. Para você aí que não sabe o que é o desdobramento, é quando o fundo ele pega o total das suas cotas e multiplica por um determinado valor. Por exemplo, aqui no caso, cada cota existente foi multiplicada por 8 novas cotas. Ou seja, para cada cota foi adicionado 8 novas cotas, totalizando um total de 9. Portanto, investidores, essa informação, né, aquela queda que a gente viu no site do Status Invest, não é nenhum problema sério com esse Fiagro. Sendo assim, vamos continuar a nossa análise lá no site Status Invest. Bom, dando sequência na nossa análise, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos distribuídos por esse Fiagro. Aqui nessa tabela, a gente pode identificar que os dividendos eles são distribuídos mensalmente, e isso é um ponto positivo para nós investidores. Começando a nossa análise, vamos começar pelo primeiro indicador, que é a gestão desse Fiagro. Atualmente, esse Fiagro, né, o administrador desse fundo, é feito pelo Banco BTG Pactual, que é uma instituição de renome no mercado, ou seja, é um ponto positivo aí para nós investidores. Dando sequência, vamos dar uma olhada aqui nos seus indicadores. Aqui nos indicadores a gente vai começar pelo tamanho desse fundo. Atualmente, né, esse Fiagro ele tem dentro do seu patrimônio um total de 43 milhões de reais. É um tamanho ok, comparando obviamente com os outros Fiagros que a gente vem analisando aí nos últimos vídeos. Portanto, isso não é nem bom e também nem ruim. Dando sequência, falando agora da liquidez diária, diariamente esse fundo ele negocia R$ 159 mil lá na B3. É uma liquidez até na média aí dentro dos Fiagros que a gente vem acompanhando. Então esse é um ponto positivo aí para esse Fiagro. Dando sequência, agora a gente vai falar aqui do indicador P sobre VP. Esse indicador ele vai mostrar para a gente se o preço da cota está equivalente, né, ao valor de patrimônio ou se ele está negociando abaixo ou acima do seu valor de patrimônio. Como a gente teve um desdobramento das cotas, esse valor ele ficou muito distorcido. Em resumo, investidores, esses são os principais indicadores, né, os mandatórios que a gente deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. Para a gente olhar agora os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro, a gente vai precisar acessar o relatório gerencial, pois o site Status Invest não está atualizado ainda com essas informações. E lembrando que aqui em Comunicados a gente tem o último relatório gerencial disponibilizado referente ao mês de março. Aqui no relatório gerencial, investidores, a gente vai ter acesso a todas as informações deste Fiagro. Então eu estou falando aqui do valor de patrimônio, o valor patrimonial por cota, número de cotistas, a liquidez diária, né, desse Fiagro, o último pagamento de dividendos, que foi no valor de 1,41%. Isso representa em dividendos 15 centavos por cota. Aqui também nessa primeira página, o gestor ele já dá um spoiler para a gente. Os indexadores desse Fiagro basicamente é o CDI e também o IPCA, sendo que 88% da carteira está indexada ao CDI e 13% ao IPCA. Bom, esse relatório ele tem um total de 14 páginas e não é o objetivo aqui do vídeo a gente analisar todas as páginas desse relatório. Para a gente analisar os indicadores, os principais indicadores que a gente precisa acessar a carteira de ativos desse Fiagro. Basicamente, esse Fiagro é composto de 20 certificados de recebíveis. E a gente consegue perceber que o gestor vem fazendo uma excelente diversificação, separando os certificados em diferentes empresas e também distribuindo aqui o PL, o patrimônio do fundo, de forma quase que igual entre todos esses certificados, ou seja, não existe nenhuma concentração muito elevada em um desses contratos. Portanto, no quesito diversificação, esse fundo está excelente. Falando aqui dos indexadores,
Como eu mencionei e como o gestor já deu spoiler lá em cima, 80% desse FIAGRO vai nos proteger contra um aumento da taxa Selic, pois a maior parte dos contratos de recebíveis, dos certificados de recebíveis, estão atrelados ao CDI. Sendo assim, investidores, esse é um excelente FIAGRO, bem diversificado, com uma carteira relevante, né? Não é um dos maiores FIAGROs que a gente tem visto aí na nossa série de vídeos, porém, faltou agora também a gente analisar a questão de inadimplência. Eu dei uma lida geral aqui nesse relatório e não encontrei nenhuma informação relevante em relação à inadimplência. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um FIAGRO ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso FIAGRO. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.